Olá, estamos aqui para gravar mais um vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito da lei de Deus. A princípio gostaria de mencionar que não existe nenhum só governo a nível mundial que não tem lei. Todos os governos têm as suas leis, porque as leis são normas de caráter imperativo estabelecidas pelo homem com a finalidade de estabelecer o princípio de ação e o critério da sanção. Portanto, se o homem tem lei para reger o seu povo, é claro que Deus também tem a sua lei. E nós encontramos de forma sintetizada, ou pela primeira vez, a lei de Deus imposta sobre a terra, no jardim do Éden, Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17. Diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos. Aqui tem o primeiro mandamento, como prova, não é? Que Deus deu ao homem para que o homem demonstrasse a sua lealdade a ele. Infelizmente, capítulo 3 nos é apresentado o fracasso do homem quanto à obediência da lei. Depois, com o passar do tempo, a lei de Deus foi ensinada de forma oral. Isso nós podemos ver no livro de Gênesis, todo o livro. E no livro de Êxodo, nós encontramos que o povo de Deus ficou 400 anos no Egito, lá como escravo. Quando Deus levanta Moisés para o libertar, Deus libertou o povo da terra do Egito e os levou para o deserto. E houve a necessidade de lhes reeducar. E na reeducação, Deus estabeleceu 4 leis que o povo deveria guardar. Dentre essas temos a lei moral, que é a expressão do caráter de Deus. Encontramos lá no livro de Êxodo capítulo 20, verso 3 até 17. Temos a lei cerimonial. Nós podemos ver no Levítico capítulo 25, Deus a falar a Moisés para construir um santuário. Dentro do santuário era praticado as leis cerimoniais. Consistia nas festividades, ofertas de manjares, matanças de animais. Tudo aquilo apontava para Jesus como nosso Senhor e Salvador, e que a gente adquire a salvação pela graça, não é isso? Pela fé em Cristo Jesus. E temos também a lei da saúde. Nós podemos encontrar ali no livro de Levítico capítulo 11, onde Deus apresenta uma série de alimentos que podemos comer e as que não podemos comer. Mas ao redor da Bíblia, ao longo dos estudos, nós encontramos outros princípios que Deus aplicou, Deus ensinou ao povo, que servia para preveni-lo de diversas doenças. E também temos as leis civis, né, que era uma lei que servia para a proteção do povo de Israel. Ela também estabelecia a relação intersubjetiva entre o povo de Israel e uma relação entre Israel com os estrangeiros. Consistia muito na forma como um deve tratar o outro e como eles deveriam tratar os seus estrangeiros. Alguns alegam que Jesus aboliu a lei, mas não. Quando a gente dá um pulo no livro de Mateus, capítulo 5, lá no verso 17 e 18, Jesus faz uma declaração clara, diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vi abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que os céus e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. O próprio Jesus falando que nada sairá da lei sem que tudo seja cumprido. Se Jesus faz essa declaração, quem somos nós? Jesus não veio abolir, pelo contrário, veio praticar, veio viver, veio sujeitar-se também à lei, veio dar o seu verdadeiro cumprimento. Portanto, a ideia de que a lei de Deus foi abolida é um pensamento satânico. Isso por quê? Porque a lei de Deus tem uma característica muito poderosa e forte no coração do homem. Ou seja, a característica da lei, ele dá algo ao homem muito benéfico, que Satanás não quer que a gente desenvolva essa faculdade. Diz assim, Romanos capítulo 7, verso 12. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Quando você submete-se à lei de Deus, você se torna santo, você se torna justo, você se torna bom indivíduo.
Aqui a santidade é de que haja harmonia, haverá harmonia no teu pensamento, falar e ação. Você torna-se justo porque você será praticante de boas obras. E você torna bom indivíduo porque você seja alguém mais compassivo, mais humano. A justiça, claro que não é tua, porque a justiça do homem é um trapo de imundícia. Mas aos olhos de Deus, Deus te declara justo por causa da justiça de Cristo que te é imputada. Então, por que nós devemos guardar a lei? A observância à lei não envolve o legalismo, porque o próprio Jesus ordenou a razão pela qual devemos obedecer à lei. Ele disse, e se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, verso 15. Nós obedecemos à lei de Deus como testemunho, resultado do amor que nós temos para com Jesus. Isso é a razão pela qual todos os seres humanos devem guardar a lei. Porque o amor a Jesus é a consequência da nossa salvação. Quando você é salvo, você obedece à lei de Deus. E a lei tem dois propósitos básicos. Os propósitos gerais e o propósito específico. Dentro do propósito geral, nós podemos destacar aqui dois. O primeiro é que ele proporciona a bênção. Levítico capítulo 11, versos 26 a 28 diz, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes dos caminhos que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceis. Então, quando você não obedece à lei de Deus, você está sujeito a receber maldição. Por isso que vimos um dos propósitos é para nos dar bênção. O outro propósito é para estabelecer uma relação salvífica. A Bíblia apresenta que quando nós obedecemos à lei, por meio dela viveremos. Agora, dentre os propósitos específicos, vamos destacar no mínimo 4, onde nós encontramos o primeiro propósito, que é liberdade. Jesus falou em João 8, verso 32, aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Portanto, ele apresenta que nós seremos verdadeiramente livres do pecado. Isso mediante a obediência de Deus. A libertação de não fazer, isso é, adulterar, matar, mentir. Então, a gente é libertado desses todos os pecados. E também ela tem como um propósito de promover genuína lealdade. Todos aqueles que obedecem o mandamento de Deus se tornam mais leais a tudo e a todos. Isso porque vimos aí o caráter, não é, que ele proporciona ao homem, torna-se santo, justo e bom. E também essa mesma pessoa, ou seja, a lei de Deus, ele tem como propósito, não é, estabelecer um concerto de Deus com o seu povo. Uma aliança entre Deus e o seu povo. É feito mediante a obediência à sua lei. E dentre estes temos também o propósito que a lei de Deus será a base ou padrão de julgamento. Todos nós seremos julgados segundo a lei de Deus. Estes são os propósitos específicos da lei de Deus. Portanto, amado, Jesus não aboliu a lei, e a lei de Deus é boa. Ao obedecermos, nos aproximaremos mais de Cristo, na sua semelhança. Não é possível que o homem obedeça a lei por si mesmo. Portanto, devemos pedir a Jesus que nos ajude a guardar a sua lei. Não caia nos enganos satânicos. Um dia falaremos disso, um ataque à lei de Deus. E você verá que a ideologia de que a lei está abolida é uma ideia satânica, querendo levar as pessoas mais distante possível de Jesus. Se gostaste desse vídeo, dá um like no vídeo, compartilhe com todos os seus amigos, irmãos, seja quem for. E também curte o vídeo para que todos os outros vídeos que hei de publicar chegam a ti. Dá um toque no sininho. Para nós é uma oração. Espero vê-lo dentro em breve. Amém.